eu estou corrigindo. A lei é mais simplesmente. Pessoal, é o seguinte, eu vou ter que fazer uma coisa meio antipática aqui, mas eu pediria que se manifestassem aqui hoje, dada a natureza da discussão, apenas os conselheiros em condição de votar, certo? Porque senão a gente vai ficar, a gente pode produzir uma balbúrdia danada aqui, né? Eu só queria fazer uma observação, que a lei que criou o conselho é ordinária, a que está em vigor. A lei que está em vigor é ordinária. Pois é, Salomão, mas tudo bem, nós vamos fazer a consulta. Não, é por isso que eu não optei. A informação que nós temos, jurídica, etc., é que precisa ser complementada. Não, é a título de informação, eu estou dizendo isso a título de informação. Tá. Que justamente eu não coloquei na minuta que eu preparei, eu não coloquei de propósito se era ordinário o complementar, porque eu sabia que ia ter discussão. Tá bom. Então, parece que há um entendimento geral de que a gente faça uma consulta prévia antes de enviar o projeto de lei para a Câmara a respeito do caráter desse projeto de lei, se é um projeto de lei complementar ou se é uma lei ordinária. Vai haver uma manifestação do nosso jurídico e em seguida a gente faz uma consulta ao jurídico da Câmara. Tá bom assim? Precisa colocar em votação? Alguém quer fazer uma outra? Então vai lá. Artigo 1º. Fica criado o Conselho da Cidade de Campinas, doravante denominado Concidade, colegiado que reúne representantes do poder público e da sociedade civil de caráter deliberativo, que objetiva estudar, propor diretrizes e fiscalizar as ações dos órgãos públicos com vistas à formulação e à implementação da política municipal de planejamento e desenvolvimento urbano sustentável. Vou ler agora o destaque da Prefeitura Municipal de Campinas. Artigo 1º. Fica acrescido de um parágrafo. Artigo 1º. Fica criado o Conselho da Cidade de Campinas, colegiado de caráter consultivo, que objetiva estudar e propor diretrizes para a formulação e a implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável. Parágrafo único. Com a efetivação e decreto federal constituindo o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, FNDU, o Conselho atualizará o regimento interno, instituindo seu caráter deliberativo no âmbito da gestão dos recursos daquele fundo. Destaque do conselheiro Salomão. Artigo 1º. O Conselho da Cidade de Campinas, doravante denominado Concidade, criado pela Lei Municipal 12.321, de 20 de junho de 2005, é um colegiado de caráter deliberativo que reúne representantes do poder público e da sociedade civil e que tem como objetivo estudar, propor diretrizes e fiscalizar as ações dos órgãos públicos com o fim de formular e complementar a política municipal de planejamento e desenvolvimento urbano sustentável. Não, peraí, tem que discutir cada artigo e votar, não é isso? Tá. Então vamos voltar para o primeiro. Tem que ser cada artigo, senão tem que ser cada artigo, senão perde o tempo. Primeiro é o preâmbulo, esse é o primeiro. Isso. Vamos votar esse primeiro aqui, certo? Volta. É isso mesmo. Eu não sei se eu estou interpretando corretamente, mas me parece que a proposta da comissão e a proposta do seu Salomão são virtualmente idênticas, tá certo? Nesse artigo é idêntico. Uma diferença, que não está sendo criado, ele já existe. Simplesmente tem que dizer que ele Então foi eu gostaria que antes da gente colocar em votação as duas propostas, quer dizer, pudessem ser talvez fundidas numa só para a gente poder fazer a votação. Tá certo? Mas assim, ó, vota a primeira e a terceira, aí vota as outras duas. Se os demais membros da comissão aqui presentes também concordar, a gente retirar a proposta da comissão e manter a do seu Salomão só. Pode ser?
Pode. Bom, então nós temos Então, a proposta da prefeitura e a proposta do seu Salomão, certo? Na reunião anterior, já tivemos um começo de discussão, já tivemos uma discussão sobre isso. Eu não sei se a gente abre novamente para alguém falar, defender a proposta da prefeitura e também para alguém defender a proposta do seu Salomão, ou se simplesmente a gente caminha a votação. Questão de ordem. Na proposta do seu Salomão, conselheiro Salomão, ele estabelece o caráter deliberativo. Da prefeitura, ele estabelece deliberativo para o fundo. Tem essa diferença, né? Não, mas ele está falando que é igual a primeira e a terceira. É tirar o primeiro. Não. Então, está comparando. Então, a diferença é a diferença entre as duas é o seguinte: a proposta do seu Salomão estabelece que o Conselho terá caráter deliberativo para todas as questões relativas à política municipal de planejamento e desenvolvimento urbano sustentável. Certo? Então, a proposta da Prefeitura faz um recorte. Diz o seguinte, que o Conselho terá caráter consultivo para o conjunto das questões da política urbana, tá certo? E terá caráter deliberativo para aquelas que se referirem à política federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, uma vez que, cabe lembrar, o Concidades é uma iniciativa do Ministério da Cidade e do Governo Federal. Então, pera um pouquinho. Então, por enquanto, eu só estou esclarecendo as diferenças entre as duas propostas. Eu queria saber se a gente vai abrir para uma defesa de cada um. Então, os que forem a favor de que se inscrevam... Já estava determinado. Hã? Estava determinado que ia ter uma discussão para cada um. Não, estou consultando. Na reunião passada... Está abrindo para a palavra quem quer defender e quem quer contrapor. É isso que está sendo sugerido. Ó, tem uma proposta aqui que seja feita uma defesa de cada, em vez de abrir a palavra e discutir. Pode ser assim? Eu acho que é um trabalho de 1 ano e tanto para se perder nenhuma defesa, né? Eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser discutido amplamente. Então se leva nos 2 minutos lá, como foi combinado. Então, olha só, tem uma proposta de que seja uma defesa para cada lado e uma outra que seja quantas forem necessárias. Ah, não, uma defesa só não adianta. Se 3, 4 quiserem falar, 3, 4 vão falar. Calma. ele está colocando. Então, tem uma proposta... Não, uma defesa. Quem vai fazer a defesa? Vai sair no palitinho? Vai sair no palitinho ou no pau? Eu falo, não, eu falo. Ele está propondo, ele está Beleza, propondo. se for assim, a gente não vai chegar ao final hoje. Ué, meu, mas se tem... Quantos conselheiros são? 40? Você vai escolher um, que Primeiro, jeito? você tem que esperar a sua vez de Quem se falar, certo? inscrever vai ser igual. Não, mas é um. Como é que você Então, escolhe é o um seguinte, que vai falar? Vamos colocar em votação, tá certo? Existe uma proposta de um encaminhamento para cada proposta. Nós temos um grande número de artigos aí, um encaminhamento para cada proposta e votação em seguida. E uma outra de que seria ilimitado, quer dizer, pode-se falar a favor e contra essas propostas sem nenhum limite. Todos os que desejarem encaminhar a favor ou contra poderão fazer. Talvez uma outra proposta conciliatória ou intermediária fosse o seguinte: 2 encaminhamentos para cada lado, tá certo? Em vez de 2 encaminhamentos para cada lado, mas a minha opinião é que se não houver um limite, nós não vamos sair daqui hoje, tá certo? Mas Então, e tem eu que vou sair daqui colocar em hoje? votação. Desculpa, tem que sair daqui hoje? Tem. Por quê? Demorou Porque 2 meses. porque amanhã Ah, é não, dá licença, dá licença. Então eu Beleza, vou falar. você fala a hora que você tiver com a palavra. Você não pode ficar Eu tô pedindo a interrompendo. palavra. Tá bom, eu vou te dar a palavra. Mas eu Então quero volta falar lá. antes da votação. Então você encaminha uma questão de ordem. Então eu Você falo, não como é que pode eu falo ficar. questão de ordem? Questão Fala, de ordem, então vai, pronto. fala. Eu não sei qual é o truque. Então, questão de ordem. Pronto, dá licença. Agora que ensinou. Agora que ensinou, eu vou aprender. Eu acho que a gente ficou discutindo quanto tempo? 1 ano, 2 anos esse negócio? Tá, tudo bem. 6 meses, 7 meses. Quando estava nos finalmente, a prefeitura foi lá e falou, não é nada disso. Vamos mudar que agora eu quero... A brincadeira foi pro meu lado, tá certo? Foi isso que aconteceu. Aí fica 2 meses com a prefeitura, quando volta a bola pra cá de novo, aí agora não tem mais tempo? Não tá certo. Bom, então tem uma proposta, que é a proposta da Tereza e de outros, de que não haja limite para discussão. Eu volto a dizer o seguinte, quer dizer,
teve tempo de discussão aqui, foi para a prefeitura, voltou da prefeitura, já foi discutido aqui, tá certo? E nós hoje temos vários artigos para tratar. Eu acho que se a gente for discutir exaustivamente cada um, a reunião será muito pouco produtiva. Eu volto para a Mais comissão alguém de quer novo, falar? depois vem passar no fim. Já vou me inscrever em relação à minha opinião sobre o texto, tá? Então, assim, vamos começar a organizar a inscrição por 2 minutos, por favor? Quem estiver na mesa aí organizando, não sei, porque daí senão a gente não vai Por isso conseguir. só questão de ordem. E aí... Questão de ordem, então. Isso. Vai ser todo mundo, vai ser 2 ou 1? Não, pode haver... Isso não foi votado ainda. É que já vai fazer a defesa da proposta. Então, já colocou em votação. É aberta a discussão. Não sei, não foi votado ainda. Então vamos votar. Vamos botar 3 propostas. Então eu vou fazer uma outra. Tem um contra e um a favor da discussão se a proposta. Mas isso já foi feito. É um contra e Eu um não sei, favor. é uma questão também de ordem. Uma sugestão, caso a gente não chegue a um consenso para assuntos muito polêmicos, a gente pode deixar esse assunto pendente e vamos avançando para ver se a gente ganha tempo, entendeu? Não ficar, sabe, esse assunto, esse artigo primeiro, isso eu acho que é o mais complicado de todos. Né? Eu acho. Bom, tá bom. Eu quero. Não importa. A discussão vai Olha, nós temos aqui 2 encaminhamentos agora, né? O encaminhamento da Rosana altera o processo que a gente vinha seguindo, que era o seguinte: vamos votar artigo, foi resolvido na última reunião, vamos votar artigo por artigo, e assim a Rosana propõe que não, que a gente só, que a gente só vote os artigos, que a gente primeiro trate daquilo que não tem. Mas como é que nós vamos saber se não tem? Se começar a embolar muito... Mas a gente sabe qual que é o procedimento. Então eu vou colocar em votação. uma defesa contra, uma defesa a favor e votação. Questão de ordem. Ó, eu vou colocar em votação o seguinte. Quem é a favor de que se encaminhe a votação artigo por artigo, com um encaminhamento contra e um a favor, por favor, levante a mão. Qual é a outra proposta? A defesa... 14 votos a favor dessa proposta. Aqueles que julgam que não deve haver limite para as intervenções e todos podem falar, por favor, levante a mão. Questão de ordem. 2 minutos. Não, está em votação, depois se apresenta a questão de ordem. 3 votos a favor. 4 votos a favor. Então venceu a primeira proposta, que é um encaminhamento a favor e um contra para cada artigo está colocado em discussão. Pronto. Então vamos proceder dessa forma para esse artigo primeiro. Quem é que quer encaminhar em 2 minutos a defesa da proposta do seu Salomão? Eu acho que o seu Salomão seria a pessoa ideal. Seu Salomão, o senhor quer, por favor, apresentar a defesa da sua proposta? Não precisa necessariamente ser o senhor. Foi aprovado, que não pode. Ninguém melhor. Pode ser a comissão. Eu acho o seguinte, senhor presidente, que o deliberativo aqui não é total. O deliberativo é com relação simplesmente àquilo que consta da lei que está criando, que está reestruturando o conselho. O conselho não vai poder interferir naquilo que é de competência do prefeito, de competência da Câmara, não vai. Agora, determinadas coisas que é inerente ao conselho, logicamente, o conselho que vai determinar, mas não é absoluto o deliberativo do conselho, não é absoluto, é relativo. Né? Como é relativo, o prefeito tem coisas que ele não pode interferir também, porque é de competência dele. Então eu acho que é isso aí. De outro lado, eu acho que o conselho, essa lei que reestrutura o conselho, ela não pode criar o conselho já existe. Né? Ela vai simplesmente reformular o conselho. Né? Era isso aí. Tá bom.
Quem é que defende? Na reunião passada eu falei em nome da proposta da prefeitura. Quero saber se mais alguém deseja fazer uso da Eu palavra. quero fazer uma manifestação, secretário, por favor. Pois não. Até por uma questão de ordem. A diferença do Conselho da Cidade para os demais conselhos no que tange a tipologia de assuntos em que ele delibera ou é consultado, né? E a maioria das ações de planejamento, ela tem especificidade legal de responsabilidade do gestor público por questão discricionária. E não cabe ao Conselho deliberar sobre todos os aspectos que são de estrutura, inclusive. Então, quando nós optamos em estabelecer esse critério, onde você dá uma deliberação específica no que tange a tratativa dos fundos financeiros que vão ser utilizados para aplicabilidade, é interessante sim que haja deliberação de todo o pleno. No entanto, nos demais itens, não há essa prerrogativa do Conselho. Então, a minha opinião é de que se mantenha o destaque da Prefeitura Municipal, mantendo esse artigo 1 com o parágrafo único estabelecendo o critério deliberativo para as questões de aplicação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Bom, eu considero que foi feita a defesa da proposta, as duas propostas foram defendidas, tá certo? Eu acho que é necessário voltar. Então, imediatamente coloco em votação os que forem a favor dos destaques da Prefeitura, por favor, levantem a mão. Os que forem a favor da proposta do Salomão, do seu Salomão, por favor. Foi. Venceu a proposta da Prefeitura. Então, o projeto de lei deverá ter, o artigo 1º deverá ter essa redação. Então, artigo 2º, Rosana, por favor.